Louvo a Deus pela sua vida, pela sua disposição de sair de sua casa para vir mais uma vez a esse santuário. Que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite, que a palavra dele cumpra o seu propósito. Amém? Amém? Quem está vivo aí, diga: eu estou. Bom saber. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13. Ministrei essa palavra na terça-feira e senti no meu coração de poder falar sobre ela de novo. Lucas, capítulo 13, verso de número 10. Lucas 13, 10. Preste atenção na palavra. O texto diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Então o Senhor respondeu: hipócritas, no sábado também um de vocês vai, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou jumento a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Deus seja louvado. Esse texto nos traz grandes ensinamentos. Lendo a história dessa mulher, o meu espírito fica alegre por encontrar nela características importantíssimas para um servo de Deus. Note que o texto está dizendo que essa mulher estava enferma há 18 anos. Há 18 anos ela lidava com uma situação de enfermidade, mas há 18 anos ela perseverava, há 18 anos ela ia à igreja, há 18 anos ela frequentava uma sinagoga, ainda que o problema dela não fosse resolvido. Diferente daquilo que nós vemos nos nossos dias, que as pessoas se relacionam com Cristo, que as pessoas se relacionam com Deus em um relacionamento de troca, de barganha. As pessoas, elas frequentam igrejas, elas fazem campanha, elas buscam a Deus, mas somente quando precisam de alguma coisa. Muitas vezes, quando as coisas estão bem para nós esquecemos do Senhor, e algumas vezes quando as coisas estão muito ruins, nós o culpamos por causa das situações que estão nos ocorrendo e nos distanciamos dele. Apesar de toda a dificuldade, apesar do problema que persistia por 18 anos, essa mulher estava firme, perseverante na presença de Deus. Ela não se relacionava com Deus apenas em busca de um milagre, ela se relacionava com Deus ainda que o milagre não se realizasse, ainda que aquilo que ela buscava não se cumprisse. Havia 18 anos que ela estava frequentando uma determinada igreja, uma determinada instituição religiosa, e há 18 anos ela ainda não havia sido curada. Esse texto, ele nos alerta sobre um problema comum em nossos dias. Apesar de relatar a história de uma mulher encurvada fisicamente, e nós podemos dizer que nos nossos dias, isso no que diz respeito ao físico, não é tão natural. Hoje nós não vemos pessoas fisicamente encurvadas como víamos no passado. Eu me lembro deve ter uns 6 anos que eu tenha visto alguém lidando com uma doença física que a encurvasse. Não é tão natural você ver isso refletido no físico, ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo, em que há um verdadeiro culto ao corpo.
As pessoas, elas vivem fazendo exercícios físicos, vivem investindo na sua aparência para poder mostrar alguma coisa, para poder tentar talvez disfarçar alguma coisa. Então ela investe muito no exterior. Muitas vezes nós temos visto pessoas investindo no exterior para compensar um problema interno. Então, do ponto de vista físico, nós não temos isso muito comum nos nossos dias. Entretanto, nós podemos ver hoje pessoas encurvadas existencialmente. Você não vê fisicamente, mas existencialmente existe uma geração de pessoas encurvadas, uma geração de pessoas que andam pela vida como se carregasse um peso nas costas, uma geração infeliz, mas que se maqueia, mas que procura formas de maquiar essa infelicidade e fingir estar feliz. Do ponto de vista existencial, sim, nós encontramos pessoas assim, e muitas vezes nós encontramos pessoas assim que aparentemente estão muito bem. Não é difícil você encontrar pela vida hoje pessoas que têm aparência de que vai tudo bem, pessoas que semana após semana vestem suas melhores roupas, semana após semana ela faz as suas diversas situações para poder fingir estar bem, para poder passar uma imagem de estar bem. E algumas vezes elas são encontradas na rua e nós perguntamos assim: e como vai? A pessoa fala: estou bem. Mas muitas vezes eu faço isso com muita frequência. Eu pergunto a pessoa a primeira vez, falo: e como vai? A pessoa fala: estou bem. Aí eu olho nos olhos e digo: agora diz a verdade. Muitas vezes a resposta que eu ouço é: não vai nada bem. Nós temos visto isso. Pessoas que aparentemente estão bem, mas a aparência é só para compensar o mal interno, é só para compensar o problema que ela carrega dentro de si. Que tipo de situações pode encurvar uma pessoa? Procurei na Bíblia algumas coisas. A primeira coisa que eu encontrei na Bíblia que pode encurvar uma pessoa é a tristeza por causa dos problemas da vida, tristeza por algo que aconteceu na vida. Há uma história na Bíblia que relata a história de uma mulher, é o relato de uma mulher que em um dia recebeu uma quantidade de más notícias, que em um dia ela foi bombardeada por um monte de notícia ruim, e o texto diz que ela encurvou-se por causa disso. Abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel, capítulo 4. Nesse texto, nós vamos ler a história da mulher de Finéias. Finéias era filho do sacerdote Eli. Finéias saiu à guerra junto com o povo de Israel contra os filisteus, e nessa guerra o povo de Israel perdeu a guerra. A arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, foi roubada. Finéias e o seu irmão morreram. Um mensageiro é enviado para poder falar com Eli, pai de Finéias, que ele havia morrido, e Eli toma um tom, quebra o pescoço e morre. E esse mesmo mensageiro tem que falar para a mulher de Finéias, dar toda essa notícia. 1 Samuel capítulo 4, verso 19. Imagine que a arca da aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Sem a arca, o povo pensava não ter a presença de Deus, e ela foi roubada pelos filisteus aqui nesse contexto. 1 Samuel 4, 19 diz assim: estando sua nora, a nora de Eli, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. A mulher ficou tão triste, tão angustiada por causa das notícias que ela recebeu, que ela encurvou-se e até teve um parto prematuro por causa das dores que vieram sobre ela. Uma mulher que sofreu por causa das notícias da vida, e muitas vezes isso acontece conosco. Ainda que somos jovens, uma sucessão de notícias desagradáveis pode nos ocorrer no mesmo dia, e essas notícias elas podem nos encurvar, podem causar uma tristeza tão grande que podem nos encurvar. Outro exemplo de como uma pessoa pode ficar encurvada é o exemplo do pecado. O pecado também pode encurvar uma pessoa. Abra sua Bíblia comigo no Salmo, capítulo 32, verso 3. Salmo 32, verso 3.
O texto conta a história do salmista Davi, que, segundo nos conta as escrituras sagradas, no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi foi dar uma volta pelo seu castelo, e passeando pela varanda, ele avistou uma mulher tomando banho. Essa mulher chamou a atenção de Davi. Davi mandou que um de seus empregados fosse buscar essa mulher, trouxe ela para o castelo, teve relações sexuais com ela, e aquela mulher ficou grávida. O problema é que aquela mulher tinha marido, ela era casada. E por causa da gravidez e por causa desse pecado, Davi cometeu um outro pecado ainda maior. É o que a Bíblia nos diz: um abismo chama outro abismo ainda maior. Por causa do pecado, agora Davi tinha que esconder a situação de pecado. Ele pecou e teve que agora tentar fazer uma manobra para esconder o pecado. Então ele trama a morte do marido daquela mulher. Ele faz com que o marido dela seja morto, para que não descubram que aquela mulher ficou grávida por meio de uma outra pessoa, para que não questionem aquela mulher: olha, quem foi que te engravidou? Naquela época, se você ler o Evangelho de João, no capítulo 8, você vai ver que o adultério era digno, ele tinha uma sentença de apedrejamento público, e não importava quem fosse a pessoa que havia cometido adultério. Davi era o rei de Israel, e ele poderia ser apedrejado publicamente por causa do adultério, mas ele faz uma manobra para evitar ser pego, faz com que o marido daquela mulher seja morto, Urias. E o problema do pecado, sabe o que é? O problema do pecado é que você pode ocultar de todo mundo, mas você não consegue ocultar de duas pessoas: de Deus e de você mesmo. A nossa consciência nos acusa. Diz o ditado que não existe travesseiro melhor do que a consciência tranquila. Não tem coisa pior do que ter a própria consciência nos acusando. Não tem coisa pior do que você ter a admiração de todo mundo. Todo mundo te olhar e te aplaudir. Todo mundo te olhar e te respeitar. Todo mundo te olhar e te admirar. Sendo que quando você se encontra com aquele reflexo no espelho, você diz: eu sei quem você é, e sei que você não é digno de receber toda a admiração que você tem. Não existe coisa pior. A pessoa que sustenta uma aparência diante de todo mundo, ela mesma sabe que ela é uma farsa. E Davi convivia com isso, com esse sentimento de que não importava quem soubesse do pecado dele, ele sabia. E isso era como se fosse uma faca que ele mesmo enfiava no corpo dele todos os dias, porque quando ele lembrava do pecado, ele lembrava que era admirado por todos, mas ele mesmo sabia: eu não mereço essa admiração, eu não mereço esse respeito. As pessoas me admiram, mas eu sei quem eu sou. O Salmo 32, verso 3 diz assim: quando eu guardei silêncio, é o Davi falando, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Para frente aí, olha, Salmo 38, 6. Aqui ele está dizendo assim: olha, enquanto eu não confessei o meu pecado, enquanto eu me calei, enquanto todos me admiravam, mas eu sabia quem eu era, os meus ossos se envelheciam dentro de mim. A dor que eu carregava, a minha consciência me oprimia tanto, me acusava tanto, que os meus ossos se envelheceram por causa do meu choro. Eu chorava em todo o dia. Salmo 38, 6, ele diz assim: estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Olha o que o pecado causou a esse rei. Tente imaginar Davi no seu trono, ostentando uma aparência de rei, de retidão, de hombridade, de caráter, julgando as causas. Quem sabe ele julgando um adultério, dizendo quem era culpado e quem era inocente em um adultério. Mas ele mesmo sabia quem ele era. Ele mesmo sabia o que havia feito. E embora diante de todos ele mantivesse a aparência, quando ele estava sozinho, ele diz: enquanto eu guardei silêncio, enquanto eu não confessei, envelheceram os meus ossos. Você tem noção de que uma pessoa que diz que a tristeza dela era tão grande que os ossos dela envelheceram? O choro, o bramido dela era tão intenso que os ossos dela envelheceram. E ele diz mais: estou encurvado, abatido, e ando lamentando todo dia. O pecado pode encurvar. Quantas pessoas encurvadas por causa do pecado?
Pessoas que vivem situações de pecado encurvadas com o peso do pecado sobre si. Outra coisa que pode encurvar, a ambição pode encurvar. Há um texto das Escrituras em 1 Samuel 8, abre lá comigo. 1 Samuel capítulo 8, conta a história de Samuel, um homem reto, íntegro diante do Senhor, mas que os seus filhos, os filhos de Samuel, se afastaram de Deus, cometeram pecados e ficaram encurvados por causa do seu pecado, por causa da sua avareza, por causa da sua ambição. 1 Samuel 8, verso 1 e 3, o texto nos diz assim: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel, e o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo era Abia, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos mesmos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, se encurvaram à avareza, e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Avareza, ambição. Quantos jovens nós não percebemos também que fazem falcatruas, que fazem coisas porque estão ansiosos demais pelo futuro, ansiosos demais para conquistarem coisas, para alcançarem coisas, e acabam fazendo de tudo para que as coisas se realizem cada vez mais rápido na vida deles. A avareza, a ambição, ela pode encurvar as pessoas. Outra coisa que pode encurvar, vergonha. Quantas pessoas encurvadas por causa da vergonha, sofreram um constrangimento no passado, e esse constrangimento é um peso que ela carrega sobre ela, e ela carrega esse peso pela vida toda, a vida toda com o peso sobre as costas, por causa de um constrangimento no passado, algo que alguém falou. Outra coisa que pode encurvar, a humilhação. Quantas pessoas foram humilhadas no passado, foram vítimas de chacota, e andam hoje pela vida encurvadas, carregando sobre si um peso. Estar afastado de Deus também nos encurva. Pessoas que se afastam de Deus, elas se curvam diante das coisas da vida, elas se curvam diante do que o mundo tem para oferecer. A história de Salomão em 1 Reis 11:33 diz que ele afastou-se do Senhor e se curvou diante dos deuses daquela época. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, os deuses desse mundo, os ídolos desse mundo, colocam sobre nós um peso que nos encurvam, que causa sobre nós isso, faz nos encurvar. O que mais pode encurvar? O passado pode encurvar uma pessoa. Lá no blog, no site do Amor com Propósito, hoje postei uma matéria da Luciana, editora aqui da igreja, em que ela fala sobre o peso das nossas escolhas. E ela diz que as nossas escolhas trouxeram resultados hoje, e esses resultados causam peso. Pessoas que no passado erraram, que falharam no passado, que fizeram más escolhas no passado, andam encurvadas hoje, como resultado desse passado. Por fim, o que mais pode nos encurvar? Espíritos malignos também podem encurvar uma pessoa. O texto diz que essa mulher andava encurvada há 18 anos. E a causa? Pois um espírito mau a encurvava. Havia um espírito tentando encurvar essa mulher. Havia um espírito tentando fazer com que essa mulher adoecesse. Da mesma forma que nós não podemos andar por essa vida pensando que tudo é natural. Nós precisamos entender e não podemos ignorar que o mundo espiritual é uma verdade, que ele existe, que enquanto nós estamos aqui existe uma guerra sobre este lugar. Se os nossos olhos espirituais pudessem ser abertos e esse teto saísse, você entenderia que aqui em cima existe uma guerra de anjos e demônios pela sua cabeça. Essa guerra começou quando você decidiu sair da sua casa. Quando você decidiu vir a esta igreja hoje, anjos e demônios guerrearam pela sua vida, pela sua cabeça, tentando te impedir de chegar aqui. Mas louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez o Senhor venceu na sua vida, amém? Você chegou até este lugar porque Deus queria falar com você.
Deus queria falar no seu coração. Mas existe uma guerra espiritual, anjos e demônios travando uma guerra por nós. O autismo ilustrou muito bem isso. De um lado o anjo, do outro lado o demônio, tentando fazer com que você escolha o lado deles. Anjos bons tentando te dar bons conselhos, demônios maus tentando te desvirtuar, te afastar daquilo que é bom. E uma guerra é travada. O mundo é físico, mas é governado de uma forma espiritual. As nossas escolhas, nós fazemos nossas escolhas, mas por trás dela existe uma influência espiritual, seja ela boa ou mal, seja ela de Deus ou das trevas, seja qual for, mas há uma influência. Há uma influência. Esse texto nos traz algumas coisas interessantes sobre as quais nós precisamos falar sobre elas. A primeira coisa que o texto nos diz é que algumas coisas que parecem naturais são espirituais. Primeira coisa que você precisa entender: algumas coisas que parecem naturais são espirituais. Às vezes você está vivendo uma determinada situação hoje, você está pensando, isso aqui é natural, é normal. Mas se você pedir a Deus discernimento, se você pedir ao Senhor que abra os seus olhos para entender a situação, você vai perceber que possivelmente a causa é espiritual. Nem tudo é espiritual e nem tudo é natural. Como dizia Gil Gomes, existem mais coisas entre o céu e a terra que a nossa consciência pode imaginar. Muito mais coisas entre o céu e a terra. A nossa consciência não é capaz de conceber as influências espirituais que estão por trás das coisas. O que nós precisamos fazer é pedir discernimento a Deus para entender o que é espiritual e o que é natural. A Bíblia vai falar sobre o dom de discernir espíritos, de discernir o que está por trás das coisas. Não é, de certa forma, que atribuindo a culpa ao diabo de tudo que acontece no mundo. Eu não sou esse tipo de pessoa que transfere para o diabo, a culpa é do diabo. Mas, no fundo, lá no fundo, você acha que aqueles 30 rapazes que cometeram aquela atrocidade com aquela menina não foram influenciados de alguma forma pelo diabo, não? Você acha que não? O diabo está agindo. O diabo é real. O diabo veio para poder matar, roubar e destruir. E ele tem cumprido o seu papel. Onde você vê destruição, onde você vê roubo, onde você vê matança, ali está uma influência maligna e nós não podemos negar ela. O que nós precisamos fazer é discernir, pedir a Deus discernimento sobre as situações. Sabe por quê? É inútil lutar contra situações espirituais de forma natural. É inútil. Por que algumas pessoas elas ficam presas a determinadas coisas ao longo de suas vidas? Porque elas estão lutando com as armas erradas. Em uma guerra, a primeira coisa que você precisa fazer é discernir o seu inimigo. Você precisa conhecer o seu inimigo. Há um ditado que diz que você tem grandes chances de perder uma batalha se você não conhecer seu inimigo. As suas chances de perder uma batalha ficam maiores ainda se você não conhecer a si próprio. E você perde todas as chances de ganhar uma batalha se você não conhecer os dois. Se você não conhecer o seu inimigo, se você não conhecer você mesmo, você já perdeu a batalha. Você precisa saber em que ambiente você está lutando as suas guerras. Em que ambiente a sua guerra tem sido travada, para que você não se veja como um bobo lutando com as armas erradas. Pastor Neil Barreto disse que nós precisamos discernir o inimigo, saber quem é o inimigo, porque se o seu inimigo for um elefante, você não pode lutar contra ele com uma raquete de matar mosquito. Mas se ele for um mosquito, você não pode lutar contra ele com uma bazuca. Nós precisamos discernir o inimigo para saber que armas devemos usar. Com que armas você tem lutado suas guerras?
palavra de Deus diz que existem coisas que são resolvidas apenas com jejum e oração. O diabo não quer saber o quão inteligente você é, o quão forte você é. Ele não quer saber. A única coisa que vai fazer você vencer as suas batalhas no plano espiritual são ações espirituais. A segunda coisa que o texto nos alerta e que ele nos expõe é que mesmo pessoas que frequentam igrejas podem conviver com a influência do diabo. Isso é muito sério. Sabe por quê? O que te afasta do diabo não é o seu relacionamento com a igreja. O que te afasta do diabo é o seu relacionamento com Deus. A sua religiosidade, o fato de você fazer parte do hall de membro de uma igreja, não causa no diabo tremor nenhum. O diabo não está nem aí para isso. O que causa no diabo temor e tremor é o seu relacionamento, a sua proximidade com Deus. Mesmo pessoas que frequentam igrejas podem conviver com a influência do diabo. Por isso a Bíblia nos ordena a viver vigilantes. A terceira coisa que o texto nos diz: não importa o tempo que você frequenta uma igreja, o que faz diferença em sua vida é a proximidade que você tem de Deus. Preste atenção, estar numa igreja não diz respeito ou não é a mesma coisa que estar perto de Deus. Não é a mesma coisa. Podem ter pessoas aqui distantes de Deus. Estar em uma igreja é diferente de ter um relacionamento com Deus. Se o seu relacionamento com Deus ele se baseia apenas as suas idas na igreja, eu vou te dizer, você está equivocado. Você ainda não conhece a Deus. Conhecer a Deus é desfrutar de intimidade com Ele. E sabe o que eu vejo? Deus tem misericórdia. Eu vejo que nós temos hoje uma geração de jovens, uma geração de pessoas que se compara a atores pornográficos. Eles manipulam uma falsa intimidade com Deus para que os outros vejam, mas é aparência. Onde todos estão vendo, eles levantam suas mãos. Você olha para aquela pessoa e fala assim: nunca vi tão espiritual. Mas aquilo não é levado para dentro do secreto, aquilo não é levado para dentro do quarto, aquilo não é levado para uma relação de maior proximidade com Deus quando estão sozinhos. Mas não, eles passam uma imagem de que, nossa, que santidade. O texto também nos diz e nos declara o quanto nós somos importantes para Deus. Jesus curou essa mulher em um sábado. O sábado era um dia sagrado para o judeu, e ele fez isso mesmo sabendo que seria julgado e criticado pelos fariseus. Isso demonstra a importância que aquela mulher tinha para Jesus. Jesus curou aquela mulher contrariando os líderes religiosos daquela época, mostrando a importância que ela tinha para Jesus. Não importa quanto tempo nós frequentamos uma igreja ou ministério, a nossa proximidade com Ele é que faz diferença. O texto nos diz que aquela mulher frequentava a mesma igreja, a mesma sinagoga durante 18 anos, mas somente em um dia, ela se aproximou de Jesus. Imagine que aquela mulher frequentava aquele lugar a vida toda, mas foi só neste texto, neste momento, que nós vemos o relato dela se aproximando de Jesus. Jesus a avistou e a chamou, e ela se aproximou, e quando ela se aproximou, ela foi curada. O texto também nos diz: não importa quanto tempo nós temos lutado contra determinadas situações na nossa vida, o melhor lugar para nós estarmos é na casa do Senhor. Não importa se você tem lutado contra o pecado e perdido com frequência contra os seus pecados. Não importa se você tem sido derrotado nas suas batalhas.
Não importa se você chegou aqui hoje com a cara esfregada no chão, se o diabo tentou te envergonhar, tentou te constranger, tentou te afastar de Deus, não importa com que situações você tem lidado, o melhor lugar para se estar ainda é na casa de Deus, é na igreja, é no lugar onde Deus está, porque um dia tudo pode mudar. Não importa, eu estou lutando contra isso há 18 anos. Eu estou como aquela mulher do fluxo de sangue lutando contra 12 anos. Eu estou como aquele cara lá naquele tanque há 39 anos lutando contra um problema. Não importa há quanto tempo você tem lutado contra determinadas situações da sua vida. Não saia da igreja, não saia do lugar onde Deus está. Aqui ainda é o melhor lugar para você ficar. Não importa se as pessoas olham para você e te julgam. Não importa se as pessoas estão olhando para as situações que você está convivendo, o melhor lugar para você ficar aqui na casa de Deus. Você não deve sair daqui, porque há esperança para a sua vida, e a esperança está por aqui. A esperança é Jesus. O seu dia vai chegar o dia da sua libertação, vai chegar o dia em que você vai ver que as situações com as quais você lutou durante tanto tempo não vai fazer mais diferença na sua vida. Vai chegar o dia em que você vai passar por situações com as quais você tinha tanta dificuldade, você vai ver que não tem mais dificuldade. Por quê? Porque a cura vem, um dia a cura vem, e hoje pode ser o dia da cura daquilo que você tem lutado contra ele há tanto tempo. Pode ser hoje o dia que o Senhor escolheu te curar. Pode ser hoje, olha, eu estou na igreja há quanto tempo, não importa quanto tempo você está. Se hoje for um dia, você vai sair daqui curado. Se hoje for um dia para você ser liberto de determinada coisa da sua vida, você vai sair daqui liberto. O Senhor está aqui. A presença dele é real. Hoje, à tarde, eu fui assistir um vídeo. Mandaram um vídeo do Ozzy Osbourne. Para quem não sabe, o Ozzy Osbourne é o vocalista do Black Sabbath. Foi feita uma entrevista com ele. Nessa entrevista ele foi falar sobre o novo CD da banda, chama 13. E a primeira faixa desse CD é uma pergunta. A pergunta é: Deus está morto? É a primeira pergunta. A primeira faixa do CD é uma pergunta. E perguntaram para ele por que ele colocou a letra dessa música, o nome dessa música assim. Ele disse que ele estava no dentista e viu uma capa de uma revista com essa pergunta, e ele achou interessante. No final da entrevista dele, ele disse assim: o repórter perguntou: você vai voltar ao Brasil? Ele disse: vou. A última vez que eu estive no Brasil, eu prometi que se o Black Sabbath voltasse, nós iríamos ao Brasil, e se Deus quiser, nós vamos fazer. E o Ozzy Osbourne olhou para a tela e falou assim: Deus não está morto. Você sabe o que é o príncipe, o chamado príncipe das trevas do rock and roll, dizer que Deus não está morto? Ele disse isso: Deus não está morto. E é com base em um incrédulo dizendo isso, em um ímpio dizendo que crê que Deus está vivo, que eu também estou aqui hoje dizendo: Ele está vivo, Ele continua operando milagres, Ele continua mudando situações, doenças crônicas têm cura, problemas com que você tem lidado a sua vida toda tem solução, e pode ser hoje o seu dia. A única coisa que você não pode fazer é abrir mão do seu relacionamento e da sua vida com Deus. Não importa quanto tempo você tem lutado, o melhor lugar para você estar é aqui. Olha, não desista da sua comunhão com Deus, não desista da sua comunhão com a igreja, não desista da sua caminhada cristã. Há esperança para as suas lutas. Jesus é o carpinteiro, Ele continua endireitando as coisas, Ele continua consertando as coisas, e hoje pode ser o dia em que Ele vai mudar a sua vida, como Ele tem feito na minha vida dia após dia. Eu tenho sido endireitado por Ele, eu tenho sido transformado por Ele, e é com base na experiência, na minha experiência, naquilo que eu tenho vivido com o carpinteiro, com Jesus Cristo, com aquele que tem me transformado dia após dia, que eu estou aqui para poder te dizer: pode ser hoje o seu dia, pode ser hoje o seu dia. De olhos fechados, cabeça curvada, seja livre no seu lugar, seja livre. Essa canção ela é muito doida, cara. Eu tenho umas experiências com Deus muito loucas nessa canção. Às vezes eu me sinto como se o Senhor estivesse me puxando da terra, sei lá. Fica livre, levanta suas mãos assim, bem alto assim. Se sentir vontade de dançar no seu lugar, se sentir vontade, sei lá, de deitar, faz se quiser, mas seja livre em nome de Jesus.
fundo do seu coração.